Nós vamos falar sobre o reino de Deus, e a redenção. E eu quero assim, querido, eu vou me delongar um pouco somente no tema. Eu vou tentar entrar na introdução da revista. Mas esse tema é um tema maravilhoso. Esse tema é um tema muito bom. Então eu acredito que eu vou me delongar um pouquinho mais, falar apenas do tema, o reino de Deus e a redenção. Ou poderia dizer, a redenção nos leva ao reino de Deus. Então eu quero me delongar um pouquinho aí, e eu acho que se der tempo nós vamos caminhando com toda a revista. Vamos ler então o texto áureo com o nosso querido locutor de rodeio gospel, irmão Marquinho. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Ok, vamos também o texto que vai nos falar mais precisamente da redenção. Vamos então ler aí, Marquinho ainda, Mateus 5. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele que, porém, os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Perfeitamente. Então, querido, o estudo de hoje está falando a respeito disso aí, né? Isso aí eles passaram lá. Está falando a respeito do reino de Deus e a redenção, ou a redenção, nas minhas palavras, a redenção, ela nos coloca no reino de Deus. E aí nós vemos em 1 Timóteo, Paulo dizendo algo bem interessante, que Cristo, ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Em outras palavras, podemos dizer que Cristo veio ao mundo para trazer redenção ao mais vil pecador. Pula para nós aí o slide, por favor. Ok. Pode passar. E ali nós estamos vendo ali, querido, 1 João, Epístola de João, capítulo 2, verso 1, ele dizendo algo maravilhoso, ele dizendo: olha, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então ele vem falar que nós temos alguém que está olhando por nós de uma forma que pode nos capacitar a levarmos para o reino de Deus. E ele tem algumas formas e algumas maneiras para fazer que isso aconteça. E quando nós falamos de redenção, muitas vezes nós perguntamos o que é redenção. Já vimos filme sobre isso, às vezes tantas pessoas têm muitos anos de cristandade, mas ainda não se adaptou atualmente com esta palavra. Mas então, o que é redenção? Como que funciona a redenção? Pula para nós aí, isso aí. Paulo, pula de novo. Vocês estão conseguindo enxergar aí que eu não estou não. Vamos lá, lê para nós ali, Marquinhos. Redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, de tirar do cativeiro. Olha aí, redenção, querido, teologicamente, redenção é o resgate da humanidade por Cristo.
é Cristo libertar aquele que estava cativo, é Cristo tirar aquele que estava preso, que tinha um jugo sobre ele. No sentido figurado, é o auxílio, um recurso capaz de livrar ou salvar a pessoa de uma situação aflitiva ou a pessoa de uma situação perigosa. Pula para nós. Pula de novo. Se a redenção, irmãos, é tirar a culpa, é redimir, é libertar, no mesmo sentido nós temos uma outra palavra que chama remissão. Nós temos a redenção, nós temos também a remissão. A redenção, ela tira a culpa. A redenção, ela liberta aquele que estava preso. Agora, a remissão, querida, ela paga o preço. Na remissão, ela paga aquilo que precisava ser pago. Olha, no mesmo sentido, temos a palavra remissão, que é o perdão da dívida, é o pagamento, é a compensação. E aí nós estamos entrando numa área muito conhecida da teologia, que chama soteriologia, que chama a doutrina da salvação. E é muito importante, querido, nós como crentes em Cristo Jesus, aprender a respeito da nossa salvação. Então, quando eu olhei para aquele tema e vi falando sobre redenção, eu falei, eu não posso passar deste tema sem dar uma pincelada. Eu não posso passar desse tema aqui sem falar um pouco do que significa tudo isso. Então, querido, ao mesmo tempo que Deus tira o pecado através da redenção, ao mesmo tempo que através da redenção Deus tira a culpa, Ele tira o pecado, Ele liberta, agora através da remissão também Ele paga o preço. As duas coisas acontecem simultaneamente. As duas coisas acontecem junto, redenção e remissão. Agora, existe três causas dentro da redenção que nós não podemos atropelar. Pula para mim aí, por favor. Pula de novo. Uma das primeiras causas que nós não podemos atropelar e acontece dentro da redenção, e nós precisamos conhecer, uma das primeiras coisas que acontece é o perdão de pecado. Lê para nós esse versículo aí, Marquinhos. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele temos o perdão através da redenção. Então, dentro da redenção, querido, acontece o que em nossas vidas? O Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. Essa é uma das primeiras causas que acontece dentro dessa palavra tão pequenininha que nós muitas vezes passamos por ela e não damos tanta importância. Porque achamos, quando eu falo para você que Cristo te redimiu, você achou que foi coisa simples que Cristo fez. Não. Quando eu falo que Cristo te redimiu, quando eu falo que Cristo redime os nossos pecados, eu estou dizendo, olha, Cristo, Ele perdoou os seus pecados. Cristo, Ele derramou algo sobre a tua vida que ninguém poderia fazer. Pula para a segunda causa para mim, por favor. Segunda causa que acontece dentro dessa palavra redenção é isso aí, ó, a justiça como presente de Deus. Está dentro da redenção. Lê para nós, Marquinhos. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Receberam de Deus a imensa provisão através da graça, a dádiva da justiça. Deus nos deu um presente, Deus foi o justo juiz na nossa vida. E Ele sempre é. Quando nós falamos, querido, a respeito de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Logicamente, nós falamos ali, o que nós conseguimos identificar naquele texto é o quê? Um amor incondicional de Deus, não é verdade? Quando nós lemos esse texto, na nossa mente, para todos nós, ali realmente está inserido ali naquele texto de João 3,16, um amor incomparável, um amor incondicional. Mas naquele texto, querido, não está explícito apenas o amor de Deus para conosco. Naquele texto também está explícito a justiça de Deus para conosco. Deus é justo. Precisava se pagar um preço, Ele pagou o preço que foi devido, que devia pagar. Precisava de um sacrifício perfeito, e Ele deu o próprio Filho.
Isso é justiça. E Ele nos deu isso como presente. Então, dentro da redenção, querido, Cristo, Ele perdoa os nossos pecados. E Cristo, Ele nos presenteia através da sua justiça. Tá? Eu estou falando ainda só no tema desta lição. Nós vamos tentar entrar ainda no capítulo 5, no verso 17 em diante ainda. Mas nós não podemos passar sem entender o que essa palavra significa para o cidadão do reino de Deus. A redenção do Senhor está sobre a sua vida, querido. O Senhor, Ele derramou essa graça, essa maravilha, esse presente sobre nós. E nós precisamos conhecer. Passa aí, querido. Terceira causa que acontece dentro da redenção. Primeiro, o perdão dos pecados. Segundo, a justiça de Deus é imputada como presente na nossa vida. Isso é conhecido como graça, favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia. Nada que nós poderíamos fazer, poderia comprar esse negócio, mas Deus nos deu, através da sua justiça. Não só amor, mas justiça de Deus. E aí o que Ele faz através da redenção também? Ele nos dá a vida eterna. 1 João 2,5 diz assim: essa é a promessa que vos dou, vida eterna. Lê para nós aí, varão. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olha aí, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna. A redenção do Senhor sobre as nossas vidas nos trouxe vida eterna. Ele está falando assim, olha, não é algo momentâneo que eu estou te dando. Não é algo de algum momento apenas que eu estou fazendo na sua vida. Não vai ser apenas para alguns dias. Não vai ser apenas para alguns anos, vai ser por toda a eternidade a salvação que Cristo derramou sobre as nossas vidas. Então, através da redenção, as três causas que nós conhecemos que o Senhor nos apresenta, Ele perdoa o meu e o seu pecado, Ele nos presenteia sendo justo conosco, e Ele, querido, nos dá a vida eterna. Então, a redenção faz o que? Ela tira a culpa. A redenção, ela nos liberta, a redenção, ela nos livra, e agora Ele aplica a remissão, Ele paga o preço devido. Você não tinha condição de pagar pela sua salvação, Cristo pagou o preço devido. Como eu sempre falo, não foi moeda, não foi dinheiro, não foi prata, não foi ouro, foi o sangue de Cristo Jesus. Precisava-se pagar através da justiça, Ele foi justo pagando, e Ele pagou o preço. Então, a obra de redenção do Senhor, Jesus tem perdão de pecado, Jesus tem justiça com o presente de Deus, e Ele tem vida eterna. E essa é uma das promessas. A única promessa que o Senhor nos diz assim, claramente escrito, tá? Bem implícito no texto, Ele diz, essa é a promessa que vos dou, vida eterna. É uma das promessas que o Senhor, que Ele fala claramente na Bíblia. Então, quando nós juntamos todas essas coisas aí, querido, nós recebemos então, e aquilo que nós conhecemos, a salvação. Nós ganhamos então a salvação. Quando aceitamos a redenção do Senhor Jesus, agora Ele não nos trata mais como pecadores, irmãos. Você entende isso? Você pode se sentir um pecador, você pode olhar para um homicida, para um pedófilo, você pode olhar para alguém muito terrível, né? Paulo se coloca ser um dos piores, né? Ele falou, eu sou o pior dos pecadores. Paulo se classifica assim, né? Você pode olhar para aquela pessoa que recebeu redenção, que recebeu a remissão, que o Senhor pagou o preço, ele aceitou Jesus, ele foi salvo. Nós podemos olhar para essa pessoa e fazer juízo de valor. Nós podemos olhar para essa pessoa e dizer assim, bom, esse cara não merece. Essa mulher não merece. Mas Cristo, querido, Ele não nos olha mais como pecadores. A partir do momento que eu entreguei a minha vida para Ele, a partir do momento que eu levantei a mão, deixei Ele entrar no meu coração, falei, o Senhor é meu Salvador, o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor agora é que comanda, o Senhor é que dirige os meus passos,
O Senhor agora quer estar na direção de todas as coisas. A partir deste momento, querido, que a remissão, que Ele pagou o preço, que a redenção, Ele libertou, Ele olha para mim e para você, Ele não vê mais pecador, Ele vê salvo. Amém ou não amém? Ele vê pessoas regeneradas. Agora nós não somos mais criaturas de Deus, mas Paulo diz que agora nós passamos a ser filhos e filhos por adoção. Aí você pode chamar ele de Abba Pai. Aí você pode chamar ele de Paizinho. Aí você pode dizer assim, muito obrigado, meu Pai. Porque agora, querido, ele é o teu Pai. Agora, ele não é apenas o seu Criador. Muitas pessoas têm dificuldade para entender o que é criatura de Deus e o que é filho de Deus. Todos nós somos criatura de Deus, mas só nos tornamos filhos de Deus quando nós o aceitamos, o Filho dele, como nosso Salvador. Aí ele agora nos adota, ele agora, querido, nos tem como filhos e filhos por adoção. E nós temos aí, olha, diversas ideias para falar sobre salvação. Eu não quero falar sobre a cronologia da salvação, quando inicia, quando começa, senão uma aula, um momento da EBD não seria suficiente. Mas eu quero falar aqui de algumas ideias de salvação, que nós muito conhecemos. Pula para mim, por favor. Vamos falar sobre algumas ideias de salvação. Suponhamos que uma pessoa que não sabe nadar, essa pessoa agora prestes a se afogar, está no rio, está na lagoa, está no mar, essa pessoa está ali afundando para se afogar, mas felizmente aparece ali um salva-vida, um cara bom, um cara bondoso, coração, né, cheio de amor pelas vidas, e ele é um cara que nada muito bem, foi lá e agora salvou a pessoa da aflição, livrou aquela pessoa da morte. Nessa figura de salvação, querido, nada tem a ver agora com o passado. Aquela pessoa vai ficar grata, imensamente grata, para aquele, vamos dizer, salvador da vida dele naquele momento. Essa pessoa vai ficar feliz. Essa salvação que ele recebeu ali naquele momento, ele foi salvo. Isso não vai influenciar nada no futuro. Talvez influencie alguma coisa. Talvez influencie porque conhece família, talvez influencie mudança de personalidade, de caráter, mas ela não aponta nada para o futuro. Essa é uma ideia de salvação de alguém que foi salvo por outra pessoa simplesmente pela bondade. Primeira ideia de salvação. Pula aí para mim aí, meu amigo. Segunda ideia. Suponhamos agora que um escravo condenado à morte. Esse camarada foi perverso demais. Mas ele agora é perdoado pelo governador. O governador é um homem cheio de bondade. O governador é um homem que tem amor no coração. Agora, dessa maneira, esse criminoso ele escapa da morte. Essa ideia, querido, de salvação, ela não é tão diferente da primeira ideia de salvação. Talvez um pouco mais rica aí nos detalhes, mas dá o mesmo respeito e a mesma ideia de salvação. Não há qualquer mudança na vida daquele moço ali, que o governador foi lá e falou assim, você não vai morrer mais. A forca estava para entrar no pescoço dele, a guilhotina estava para decapitá-lo, né, ele estava a ponto de ser fuzilado. O governador falou, não, tira ele do paredão aí, não vai morrer mais não. Estou decidindo. Essa pessoa foi resgatada pela bondade de alguém. Mas ele continuou tendo uma vida promíscua, ele continuou tendo uma vida dúbia, ele continuou tendo uma vida da forma que ele levava antes. Então não há no réu nenhuma mudança que o faça ser merecedor do perdão. Ele continuou sendo aquela pessoa terrível, mas ele foi resgatado. Essa também é uma ideia de salvação. Ela não está apontando nada no futuro. Toda a primícia da salvação ficou lá no passado. Não mudou ele em nada. Ele continuou sendo perverso. Ele continuou sendo aquela pessoa terrível. Continuou praticando as mesmas coisas, mas ele foi resgatado de certa forma. Pula para mim para a terceira ideia de salvação. Essa é a terceira? Eu já falei sobre essa. Pula para mim para a quarta. Deixa eu ler aqui, que eu acho que eu não coloquei. A terceira ideia de salvação é um condenado, querido, que é substituído. O camarada está pronto para ser morto ou pronto para ser exterminado. Chega um amigo dele e fala assim, eu vou morrer no seu lugar. Você não vai morrer hoje. Você tem família para criar, você tem filhos, eu não tenho ninguém.
eu vou lá no seu lugar, vou morrer no seu lugar. E essa pessoa agora ela é substituída. Aquele condenado que tinha que morrer, era justo ele morrer. Ele precisava morrer, ele cometeu crimes terríveis. E esse amigo agora apresenta para ele, esse amigo agora fala para ele, eu vou morrer no seu lugar, e realmente morre no lugar dele. E esse condenado que merecia morrer, a salvação dele, querido, ficou simplesmente naquele período, naquele lugar, naquele passado. Ele continuou sendo o mesmo condenado, terrivelmente. Não apontou nada para o futuro. A ideia de salvação, querido, de Cristo para as nossas vidas, ela é totalmente diferente. A ideia de salvação de Cristo para nós, ela aponta totalmente para o futuro. Ela representa Cristo no passado através da cruz, mas ela aponta a minha vida, o reflexo dela, toda para o futuro. Pula para nós aí. Essa é a verdadeira ideia, então, de salvação completa, a mais completa. Eu queria ter tempo para falar um pouquinho aqui do grão de arroz, mas nós não vamos falar sobre isso, senão nós vamos perder muito tempo. Então, querido, não somos salvos apenas para escapar da morte. É isso que nós precisamos entender. Algumas pessoas pensam, eu preciso ir para Cristo, porque senão eu vou ir para o inferno. Não é só isso a salvação, meu irmão. A salvação não é só tirar você de uma condenação. A salvação que Cristo imputa sobre as nossas vidas é nos dar uma vida em abundância na presença dEle por toda a eternidade. Nós não podemos, querido, olhar para a nossa salvação com medo. Falando, eu tenho que ser salvo, porque senão vou ser condenado. Se você não for salvo, realmente você for condenado. Mas isso não pode movimentar o nosso coração. O que precisa movimentar o meu e o seu coração é olhar para o futuro e saber aonde nós vamos estar com Cristo no futuro. A salvação desses homens que eu acabei de falar aqui, só apontava para o passado. A única salvação para eles foi escapar da morte. Cristo não quer só nos escapar da morte. Cristo quer nos dar vida e vida em abundância na presença dEle por toda a eternidade. Então, queridos, somos salvos para sermos semelhantes a Deus e não para escaparmos das consequências dos nossos pecados. Não é só para isso. Cristo, Ele não nos salva, querido, só porque Ele fica com dó de nós e fala, tadinho, vai queimar no inferno. Não, meu irmão. Ele quer nos dar vida e vida com abundância. Ele quer nos dar prazer de estar na presença dEle. Ele quer nos dar a condição de escolha, não quero entrar também nesse mérito, mas Ele quer nos dar a condição de estar na presença dEle por toda a eternidade, e nós fazemos essa escolha. E o que nós precisamos saber, que a nossa redenção, querido, pode pular, que a nossa redenção, isso aí, para aí, que a nossa redenção, ela nos transporta para o reino do Filho de seu amor. A nossa redenção, por isso que eu falo que essa palavra, querida, ela não é uma palavra simples, ela é uma palavra muito mais complexa, ela é uma palavra que nós precisamos estudá-la melhor. Ela é uma palavra que nós poderíamos estar aqui tendo pelo menos um mês falando só dessa palavra, falando sobre soteriologia, falando sobre salvação. É maravilhoso quando nós aprendemos sobre isso. E nós precisamos saber que a redenção, ela nos transporta, querido, de um reino para um outro reino. Lê para mim, Marquinhos, por favor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos libertou do império das trevas e o que Ele fez? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a qual temos a redenção. Ele só transportou porque fomos libertos. Ele só transportou porque tirou a culpa. Ele só transportou porque Ele pagou o preço. Então, querido, quando Ele faz esse transporte aí, o que significa a redenção é libertar, é tirar a culpa, e a remissão é pagar o preço devido, é o pagamento que precisava. Cristo agora, pula para mim aí, Cristo agora tira o status de culpado, irmãos. Olha, Cristo tira o status de culpado, Cristo tira o status de condenado. Lê para mim, Marquinhos, eu estou ruim das vistas aqui. Cristo tira o status de culpado, de condenado, de nós através da redenção, e ao mesmo tempo Ele paga o preço devido para isso acontecer através da remissão. É só assim
ele nos remove de um reino e nos transporta para outro. Olha aí, quando Ele redime as nossas vidas, como a remissão, quando vem o pagamento, quando tira a culpa, Ele não só tira a culpa, Ele tira aquele status que nós tínhamos de condenado, de culpado, de pecadores, Ele tira tudo isso, irmãos, através da redenção, e Ele vai e completa, falou, eu estou pagando, eu estou colocando a remissão, eu estou pagando o preço. Então Ele nos libertou das trevas e nos colocou no seu reino. Ele nos tirou de um lugar e levou para outro lugar. Em outras palavras, nós estávamos condenados, como diz a palavra do Senhor, todos nós estávamos condenados. E Ele agora, o que Ele faz? Ele nos tira de um lugar e coloca em outro lugar. Pula para mim, por favor. Lê para mim ali, Marquinhos. Comentário bíblico de Albert Barnes diz que a palavra traduziu, ou transportou, ou introduziu desse texto é a ideia de remover um povo de um país e colocar em outro. Isso é um comentário bíblico, querido, que ele diz o seguinte, essa palavra, quando você vai ler na sua Bíblia aí, alguns vão estar dizendo traduziu, introduziu, transportou. Ele está dizendo assim, essa ideia é como se estivesse pegando um povo de um país, removendo esse povo desse país e levando para um outro país. Essa é a ideia que está querendo dizer o sentido desse versículo que nós lemos aí. Tá? É isso que ele está querendo dizer. Então significa o quê? Que os cristãos eles foram transferidos de um reino para o outro, como se fosse removido. Deus tirou você de um reino tenebroso e nos transportou, nos removeu para o reino do Filho de seu amor. Colossenses, nós acabamos de ler esse texto aí. Você lembra que nós acabamos de ler o Colossenses aí? Ó? Ele nos libertou do império das trevas. Nós estávamos em outra nação, vamos dizer assim. Nós estávamos em outra comunidade. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual nós temos a redenção e a remissão. Colossenses 1, 13, 14. Pode marcar aí na sua Bíblia para você ler isso depois. Então é isso que ele fez. Cristo, ele nos removeu do império do pecado, irmão. Cristo, ele nos removeu do império da ignorância. Cristo, ele nos removeu do império da miséria. E ele nos transportou para o da santidade e para a felicidade plena na presença dele. É isso que Deus faz conosco. Então, querido, nenhuma mudança na vida de um homem ela é tão importante quanto essa. Nenhuma mudança na vida do homem ela pode expressar adequadamente a gratidão que nós devemos sentir, irmãos, de saber que nós somos transferidos de um lugar para outro. Olha o que o nosso Deus, olha o que a salvação significa em nós, olha o que palavras tão simples pode significar para as nossas vidas. E essa mudança ela é feita quando há redenção, irmãos. Essa mudança, esse transporte, esse remover, esse tirar de um país e levar para outro país, só acontece quando há regeneração, redenção, remissão. Quando Deus tira, quando Deus liberta, quando Deus paga o preço, quando Deus justifica. Acontece quando a regeneração acontece nas nossas vidas, então Deus nos tira de um lugar e nos transporta para um outro lugar. Ele tira você do império das trevas e leva ele para o império do Filho dele. É isso que o nosso Deus faz conosco. Amém ou não amém? Você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Então vamos lá, pode pular aí, querido. Eu acho que foi só até aí. Então nós vamos entrar agora, querido, sobre as veracidades. Eu dei essa introdução aí do tema, e nós vamos entrar agora sobre as veracidades, então, da Escritura. Todo cidadão do reino, redimido, remido, ele precisa estar agora com as Escrituras na vida dele como uma verdade absoluta. Para nós, batistas, nós temos a Bíblia como que a nossa regra de fé e prática. Nós não temos a nossa Bíblia de fé e prática e temos agora ali um código que vai agora direcionar as nossas vidas. Não. O que direciona a minha vida e a sua vida é a palavra do Senhor. E nós temos ciência e consciência
de que a Bíblia, querida, ela não só contém a palavra do Senhor, mas ela é a palavra do Senhor. Toda ela é inspirada por Deus. Toda ela, querido, os 40 escritores ou 39 escritores, dependendo de quem escreveu aos Hebreus, todos esses escritores, eles foram inspirados por Deus. O autor desta palavra, querido, não é Paulo, o autor da Bíblia, irmão, não é Pedro, o autor da Bíblia não é João, não é Judas, o autor da Bíblia é Deus. Ele é o autor, mas ele inspirou homens de Deus para escrever a palavra dele. Então, querido, nós temos que entender o seguinte: o que você carrega na sua mão, o que você coloca no teu braço, o que você leva para a tua casa, o que você abre na tua casa, quando você abre ela na tua casa lá, meu irmão, sentado na tua mesa, tomando um café, e você está sozinho, é a mesma coisa de Deus estar sentado na mesa com você lá, e Ele está conversando com você quando você está lendo a Bíblia. Amém ou não amém? É Cristo falando com você, é Deus falando com você. Querido, a Bíblia é o único livro que o autor está próximo. É o único livro que o autor está conosco na hora que nós estamos lendo ele. Nenhum outro livro aí de autoajuda, livro de outras coisas, de religiões, o autor vai estar presente com você, mas quando você lê a Bíblia, o autor está presente com você. O autor está conosco. É esse que trouxe redenção sobre a tua vida. É esse que trouxe salvação na tua vida. É esse que a salvação dele, querido, não está apontada só no passado, mas a salvação que ele trouxe para mim, sobre você, ela está ligada diretamente ao futuro, a um futuro de glória. É esse, querido, que hoje nós estamos como igreja militante, essa igreja que tem trabalhado, que tem lutado, que tem trabalhado para construir ali uma igreja, que tem lutado contra o pecado hoje em dia. Nós estamos militando como igreja, mas um dia você será uma igreja triunfante na presença do Senhor. Um dia nós não seremos mais igreja militante, mas seremos uma igreja triunfante e estaremos para todo sempre, querido, na glória com Cristo Jesus. Deus é maravilhoso. Então, querido, tudo isso só é possível, a redenção, a remissão, a salvação, porque você se conecta à palavra do Senhor. Hebreus 4:12, eu amo essa palavra. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma, o espírito, a junta e as medulas, e é apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Essa é a palavra do Senhor, meu irmão. É isso que essa palavra faz conosco. Ela é viva e eficaz. Essa palavra do Senhor, ela é tremenda, meu irmão. Ela não é morta, não são letras mortas, como diz algumas pessoas. Ela é viva e eficaz. A Bíblia, irmãos, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã ainda. Pastor, ela é muito mais atualizada do que as manchetes que vai dar amanhã. A Bíblia é mais atualizada do que as notícias do amanhã. Essa é a palavra do Senhor. Em 1947, quando a palavra do Senhor, quando a Bíblia, querido, ela estava sendo ali, de certa forma, por algumas pessoas, sendo questionada, se ela realmente era a palavra do Senhor, se ela realmente tinha ali todos os quesitos que antigamente as pessoas haviam escrito ali, os escribas, se realmente aquela ali era a palavra do Senhor. Em 1947, um beduíno, ele pastoreando ali nas margens das cavernas de Qumran, do Mar Morto, ele agora, nota-se que uma dos seus cordeirinhos ali, das suas ovelhas, entra para dentro de uma caverna muito escura, e ele começa a jogar uma pedra ali naquela caverna. E ele nota que quando ele joga uma pedra, bate num jarro de barro, e ele ouve o jarro quebrando. Ele ouve o jarro quebrando. E ele entra lá dentro, querido, agora ele vê vários jarros bem lacradozinho, com vários pergaminhos ali dentro, na caverna de Qumran. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler sobre isso. Depois você faça isso. E ele agora pega aquilo ali, ele vê algumas escritas ali, ele leva para as pessoas que poderiam dizer para ele o que é aquilo, e achou-se ali praticamente todo o livro de Isaías, como nós temos outro hoje, achou-se ali vários
parte da Bíblia como nós temos hoje. E isso foi uma das comprovações, querido, que a Bíblia, ela é real, ela é verdadeira, da mesma forma que era nos dias de antigamente. Então a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz, irmãos. Ela não é uma coxa de retalho. É Deus falando conosco. E a partir desse dia, desses pergaminhos, que depois houve vários estudos a respeito disso, eu falando bem assim, artificialmente, a partir desse dia, as pessoas poderem compreender que a palavra do Senhor, ela é não só contínua, mas ela é verdadeiramente a palavra de Deus. Então, querido, Cristo fala o quê? Que ele não veio anular a antiga aliança, mas ele veio cumprir. Ele estava falando agora de algo imutável. Imutável é aquilo que não muda. Isso daí, querido, não é nenhuma característica, mas é um atributo de Deus. Deus é imutável. Ele não muda. Ah, pai, pastor, mas ele teve uns negócios aí que ele mudou. Aí nós precisamos entender uma outra palavra que chama antropoformismo, antropopatia. Antropoformismo é atribuir a Deus, querido, partes, braço de Deus, boca de Deus, atribuir formas humanas a Deus. Antropopatia é atribuir sentimentos humanos a Deus. Uma forma de tentar explicar que Deus tem saudade. Aí nós usamos a antropopatia. Uma forma de explicar que Deus se arrependeu. Aí nós usamos a antropopatia. Mas Deus, na sua essência, Ele não muda. Ele é imutável. E a palavra do Senhor, ela não muda. Ele é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Essa é a palavra do Senhor. E quando nós estudamos teologia, querido, nós estudamos uma matéria que chama apologética. Apologética vem da palavra apologia, que é defesa através da palavra verbal, e é a defesa da fé. E muitos de nós questionamos assim, bom, mas será que Deus precisa de defesa? Claro que não. Deus não. Deus não precisa que nós o defendemos. Ele é onipotente, ele tem todo poder. Não apenas algum poder, ele tem todo o poder. Então, querido, mas nós precisamos defender a nossa fé. Nós precisamos entender daquilo que às vezes nós falamos, daquilo que às vezes as pessoas te questionam lá fora. Nós precisamos estar aptos a defender aquilo que nós acreditamos. Então, a apologética, a defesa da fé, ela vai fazer isso, tá? Esses argumentos racionais que você precisa entender aí através da palavra do Senhor. Então, a apologética é essa disciplina teológica focada em defender a veracidade do cristianismo contra os seus algozes. E se tratando de fé, desde sempre, tudo tem sido muito relativizado, irmãos. Né? Quando falando de igreja, quando falamos de Bíblia, quando falamos de Deus, tudo tem sido um pouco relativizado, tudo tem sido um pouco duvidoso. Houve-se aí alguns meses atrás que a Bíblia precisava ser atualizada. Muito sério isso, irmão. É muito sério. É eu falar que Hebreus 4,12, eu preciso mexer em Hebreus 4,12. É eu falar que João 3,16 não ficou bom, eu tenho que melhorar João 3,16. É eu falar que Gênesis não ficou legal, eu tenho que dar uma mudada naquele negócio ali de Gênesis, ali da criação, para as pessoas compreenderem melhor. A Bíblia não tem que ser atualizada. A Bíblia, querido, ela é a palavra de Deus. Amém ou não amém? O apóstolo Paulo falou aos irmãos filipenses sobre uma lista de virtudes produzida na mente, transformada pela palavra de Deus. E essas virtudes aí pela palavra, pela verdade, que ela só pode acontecer através da palavra de Deus. Hoje, não acontece conosco o que acontecia, pode até acontecer, eu não vou falar que isso não pode acontecer. Antigamente, o Senhor enviava um anjo dele para falar com alguém, o Senhor propriamente, até ele se manifestava, isso chama-se teofania, né, quando o próprio Deus se manifestava em pessoa, né, uma teofania ou cristofania, quando Cristo apareceu ali para Josué, quando Cristo apareceu para Gideão. Por que eu sei que é Cristo que aparece naquele momento? Porque só Deus pode, querido, receber adoração. E Gideão ali naquele momento dá para ele ali, faz um sacrifício,
e ele toca e consome aquele sacrifício ali, ele recebe a adoração de Gideão. Então, anjo nenhum vai receber a adoração que é devida a Deus. Então, todas as vezes que você vê lá no Antigo Testamento, um anjo recebendo uma adoração, um anjo recebendo o sacrifício, aquele anjo é o anjo de Deus, ou o próprio Deus, ou Cristo Jesus. Então, querido, hoje nós não temos isso, porque hoje nós temos o quê? A palavra de Deus, essa verdade que você tem na sua mão. Hoje nós temos ela a todo momento, hoje Cristo, hoje Deus, hoje o Espírito Santo, hoje a Trindade, irmãos, estar conosco todos os momentos da nossa vida. Você tira o seu celular e vai abrir o seu aplicativo da Bíblia ali, Cristo estará falando com você, Deus estará falando com você, as verdades incutidas através da palavra do Senhor, está falando contigo em todos os momentos da sua vida. Então não há necessidade de ter uma teofania, não há necessidade de ter uma cristofania, porque o Senhor está falando conosco. E aí eu acho interessante como algumas pessoas falam assim, nossa, mas tem tanto tempo que Deus não fala comigo. Aí eu pergunto para ela, tem quanto tempo que você não lê a Bíblia? Se você ler a Bíblia, Deus vai falar com você, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Amém ou não amém? Filipenses 4:8 diz assim, olha, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, na minha e na sua mente, o próprio apóstolo Paulo agora, ele nos dá umas clara evidência do que precisa ter na mente do cidadão do reino. Na mente do cidadão do reino, querido, precisa ter aqui, ó, essas virtudes. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E eu gosto muito de citar uma frase de Martinho Lutero, que ele diz que nós não podemos impedir que pássaro sobrevoa sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça ninho. Você não pode impedir, meu irmão, que um passarinho aí, um sabiá voa sobre você aí. Não tem como você impedir isso. Mas você pode impedir que esse sabiá, propriamente, ele vem e pega um galinho e coloca na sua cabeça, ele pega outro e coloca outro galinho, ele pega outro e vai fazendo um ninho na sua cabeça. Você pode impedir isso, não é verdade? Então é isso que Paulo está querendo dizer, olha, na sua mente você tem que ter propriamente a palavra do Senhor estabelecida. Não só no seu coração, mas pensamentos, querido, de cidadão do reino de Deus. Pensamentos de coisas boas. Se você ficar pensando que você precisa matar alguém, uma hora você vai matar ele. Só vem isso na sua mente, né? Uma hora vai dar certo aí, vai tentando. Uma hora você vai pensando, eu tenho que fazer, essa pessoa está me fazendo isso, está me fazendo isso. Deixa eu contar um relato aqui para os irmãos. No início do ministério, não era nem ministério, eu estava no seminário. E assim, a gente, com muita luta, com muita dificuldade, né, irmãos, para você poder criar os meninos, para comprar o leite das crianças, né, muito difícil. E aí eu tinha um amigo, trabalhava, na verdade, ele trabalhava comigo. E eu tinha uma pulseira muito bonita, uma pulseira de ouro. Ela dava mais ou menos umas quase 16 gramas de ouro. E aquilo ali, irmãos, era o meu bezerro de ouro, era a única coisa que eu tinha. E eu precisava vender aquele negócio, que eu precisava resolver umas coisas urgentes ali. Falei, se eu vendo isso aqui, olha, eu saio do buraco. Então eu dependia de vender aquele negócio. O rapaz falou, não, eu compro, estou mandando para o pessoal dos Estados Unidos, amigo meu, vai comprar, vai chegar o dinheiro, batata. E beleza, ó, então pronto, então fechou. E aí eu passei para ele a pulseira, um bracelete, e aí passou 2 dias, passou 3 dias, passou uma semana, eu falei, meu Deus, e aí? Não, vai vir, e começou a vir um sentimento, eu era praticamente novo, convertido, e começou a vir alguns sentimentos assim, sabe, irmão, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa com esse camarada, eu acho que eu preciso, né, pelo menos, esfregar a cara dele no chão. E começou a vir uns pensamentos assim, eu falei, eu tenho que mostrar para ele que eu não sou só pequeno não, senão ele está aproveitando do meu tamanho. E esse pensamento angustiante, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que tomar uma decisão, eu não posso mais ter esse sentimento no meu coração, porque eu saí disso, eu não quero voltar para este lugar de onde eu saí, e eu só lembro deste fato, irmão, só para testemunhar. E eu falei para ele assim, olha,
você realmente não vai me pagar e eu não quero mais receber. Eu estou te liberando, você não me deve nada, eu estou te perdoando. A partir desse momento, esse sentimento, o sentimento assim de vontade de matar, né? O sentimento assim de vontade de quebrar as pernas dele, de esfregar a cara dele no chão, passou. Então eu só lembro isso para testemunhar. Nós não podemos, irmãos, ter esses pensamentos. Nós temos que eliminar os gatilhos que nos levam a pensar essas coisas. O cidadão do reino, irmãos, que Paulo está dizendo aqui, sobre produzir algumas virtudes da palavra de Deus, virtudes da palavra de Deus, irmãos. Olha, ser justo, ser amável, ter boa fama, é isso que tem que habitar no meu e no seu coração e na nossa mente. Então, querido, todos que vão a Cristo, eles são gerados através da palavra da verdade, e a verdade é Cristo, é o nosso Senhor. Tiago 1,18, ele diz, olha, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas escrituras. Ele nos gerou através da sua palavra, a palavra da verdade, não a palavra da mentira. Então, querido, se eu tenho no meu pensamento ainda, eu preciso lutar contra esse sentimento, contra esse pensamento maldoso, maléfico, eu tenho que lutar contra isso, que são obras da carne. Eu preciso buscar o quê? Os frutos do Espírito Santo. Nós temos que lutar contra isso aí. Jesus, então, ele tem a verdade que liberta, irmãos. Jair Bolsonaro, ele gosta muito de falar desse texto, e esse texto, realmente, ele é tremendo. Se você conhece a verdade vai te libertar, meu filho. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele está dizendo assim, olha, conhece a verdade que vai vir redenção sobre a sua vida. Conhece a verdade que vai vir remissão sobre a tua vida. Conhece a verdade que vai vir salvação sobre a tua vida. Então, é isso que nós precisamos aprender. Nós vamos conhecer a verdade através de quê? Das Escrituras. Esta é a verdade que nós precisamos conhecer. Pastor, mas a verdade é relativa. Não, a verdade não é relativa. A verdade, ela é real. Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é a verdade. Então não é relativo, porque Cristo se assume como verdade. Relativo se não existisse alguém para se assumir como verdadeiro. Cristo se assume como verdadeiro. Ele diz, olha, eu sou a verdade. Você acreditando ou não, eu sou a verdade. Você querendo ou não, eu sou a verdade. Você aceitando ou não, eu sou o Salvador. Cristo é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio evangelista que registrou isso, pergunta assim, olha, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito. João 1,14. O verbo se fez carne, de verdade, e habitou entre nós. Então, como pode alguém ser cheio da verdade? Como, irmãos, alguém pode ser cheio da verdade? Não é ser cheio de rompante, não é ser cheio das suas ideias, cheio dos seus ideais, cheio das suas ideologias, é ser cheio da verdade. Como eu vou ser cheio da verdade? Quando eu tenho Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Como Ele habita em você, e você agora se torna cidadão do reino. O reino agora, você faz parte do reino de Deus, Ele está dentro de você. Então, querido, a verdade do Senhor está dentro da tua vida. E você não pode em momento nenhum questionar essa verdade. Como que eu posso questionar Deus? Jó até tentou fazer alguns questionamentos, algumas pessoas tentaram fazer alguns questionamentos. Como que eu vou questionar alguém, querido, que eu sei que ele vai ter resposta para tudo? Tudo que você falar, ele vai ter resposta. Talvez você vai me questionar, e eu, diferentemente do pastor André, não vou conseguir te responder algumas questões, porque o pastor André tinha resposta para tudo. Então, Deus tem resposta para todos os seus dilemas. Deus tem resposta para todas as suas dúvidas. Deus tem resposta para tudo aquilo que vinha sobre a tua mente. Você imaginar, bom, o Senhor, eu vou pegar ele nisso agora. Não vai, irmão. Pode pegar eu. Talvez você pode armar uma pegadinha aí e eu posso cair nela. Mas Deus não vai.
Ele é a verdade. Antes mesmo de você formular esse pensamento aí, Deus já sabe o que você está pensando. Amém ou não amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Como é que está as horas aí, irmãos? Dá para caminhar mais? Dá? Falta 15? Então dá para nós caminhar um pouquinho ainda. Então o cidadão do reino, ele deve andar no Senhor. O cidadão do reino, ele deve pensar como o Senhor. O cidadão do reino, ele deve agir como o Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala para que nós possamos ser imitadores dele, porque ele andava no Senhor. O apóstolo Paulo, ele mudou realmente o pensamento dele, de perseguidor. Ele mudou, assim, drasticamente o que ele pensava sobre o cristianismo. E ele agora falou assim, eu sou imitador de Cristo. Se eu sou imitador de Cristo, vocês agora podem me imitar, porque aquilo que Cristo está fazendo, eu estou fazendo. E eu acho maravilhoso em Paulo, querido, quando ele confessa que ele realmente, ele precisava fazer muito mais. Ele diz assim, olha, o bem que eu devia fazer, isso não faço, mas o mal é constante na minha vida. Se o apóstolo Paulo está falando agora aqui, Marquinhos, eu fico olhando para mim, eu falei, eu não valo nada. Apóstolo Paulo está falando um negócio desse, que o bem que ele precisava fazer, ele não estava fazendo, mas o mal era constante na sua vida. Ele estava dizendo assim, olha, eu preciso melhorar mais como crente, como cidadão do reino. E é esse pensamento que eu e você precisamos ter, querido. Nós precisamos levantar pela manhã, querido, e não ter aquele rompante assim, bom, eu sou super crente, eu sou santão mesmo. Não, eu tenho que olhar no espelho, olhar para mim e falar assim, rapaz, você tem que melhorar demais. Você tem que rebolar muito ainda para poder tentar ser alguma coisa. É esse sentimento que nós temos que ter no coração, irmão. Nós não podemos bater no peito e falar, eu sou super crente, eu sou super santo. Não. Nós temos que buscar todo dia melhorar, nos santificar, porque a salvação, irmão, é graça, não é mérito. Se fosse mérito, nós estávamos enrolados. Se fosse mérito, tadinho de mim, né? Baixinho aqui estava enrolado. Então, o cidadão do reino, querido, eles estão seguros na verdade. O cidadão do reino, ele tem a luz da verdade, tá? Eu estou adiantando aqui. Eu queria entrar no texto aqui, irmãos, de Mateus 5, 20, né? Não sei se vai dar tempo, mas a gente pode começar. Ele diz o seguinte, Mateus capítulo 5, verso 20. Ele está falando sobre a justiça no reino. Eu estou só adiantando um pouquinho a revista aqui, para ver se a gente consegue chegar na metade dela. Então ele diz o seguinte, olha, pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestre da lei, de modo nenhum entrarão no reino do céu. É isso daqui, querido, que Paulo falou que nós precisamos melhorar. Que Paulo diz, olha, eu sou o pior dos pecadores. É isso daqui que nós temos que olhar para nós, querido, e a nossa justiça, essa justiça está ligada em santidade, essa justiça está ligada, querido, a um senso moral e a um senso de caráter cristão. É a nossa justiça, querida, ela tem que sobressair aqueles fariseus. A nossa justiça, ela tem que sobressair aos mestres da lei daquela época, para que nós possamos ser cidadão do reino. Ele falou, olha, você não pode ser cidadão do reino se o seu senso de justiça não for o senso de justiça que eu tenho. O meu senso de justiça tem que ser o mesmo senso de justiça de Cristo. A minha justiça tem que sobressair os hipócritas. Olha, Moody diz o seguinte, a justiça do crente se baseia na justiça de Cristo, que lhe foi imputada e obtida pela fé. A nossa justiça, ela precisa sobressair. O verso 20, Jesus refere-se, querido, a uma justiça mais excelente, mais elevada, superior aos escribas, superior aos fariseus, que eles, aquele que considerava seu padrão da perfeição, seu padrão, os perfeitos, os religiosos. Irmãos, eu tenho muita dificuldade de conversar com pessoa que é muito santa. Eu tenho dificuldade, irmãos. Eu tenho dificuldade de conversar com essa pessoa que é santa demais, porque eu sei que realmente ela não é tudo aquilo que ela fala que é. Eu sei que realmente, eu não preciso, querido, falar para você que eu sou santo. Você tem que identificar a santidade de Deus na minha vida.
as minhas atitudes, as minhas virtudes, o meu caráter cristão, ele tem que mostrar a santidade de Deus na minha vida. Eu não preciso ficar falando para o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Algumas pessoas se colocam num patamar, nessa mesma situação aqui, que o próprio Senhor Jesus, lá no verso 20, ele coloca aqueles fariseus que se colocavam em um nível de santidade excelente, ele diz, olha, isso é trapo de imundícia. Isso aí que eles estão fazendo aí, ó, essa santidade que eles estão falando aí, é exterior. Tem que ser interior. A nossa justiça, o senso de santidade, ele tem que vir, querido, de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, algumas pessoas se colocam em posições mais santas do que os outros, em posições mais elevadas do que os outros. Algumas pessoas se colocam em posições no reino de Deus superior, irmãos. Superior a eles, a outros. E Jesus condena isso aqui no verso 20 de Mateus. A nossa justiça, ela deve sobressair. Então, a justiça dos verdadeiros cristãos, ela está no coração e ela é genuína. Jesus quer dizer que, a menos que tivesse uma santidade de caráter mais real que os escribas e fariseus, não podemos então entrar no reino de Deus. A nossa justiça tem que ser uma justiça genuína, a nossa santidade tem que ser uma santidade genuína. Jesus valoriza o ser antes do parecer. Olha aí, ó. Ele usou, ao dizer que o grande no reino dos céus é aquele que cumpre. O grande no reino dos céus é aquele que age primeiro. É isso que ele estava falando, olha. O grande no reino do céu é aquele que cumpre, é aquele que ensina. Esse é o grande no reino dos céus. Então o padrão de Jesus, querido, ele é diferente dos escribas. O padrão de santidade, de justiça de Jesus, ele é diferente dos fariseus daquela época. Antes de ensinar, é preciso agir de acordo com o que vai ser ensinado. Irmãos, imaginem os pastores ensinando algo que ele não pratica. É isso daqui que Jesus está falando. Antes de eu ensinar, antes de eu falar, eu tenho que praticar. Senão eu vou ser hipócrita, senão eu vou ser um fariseu, senão eu vou ser apenas um mestre da lei. É isso que ele está falando, olha, tem que sobressair. Então, Jesus, ele sempre trabalhou com exemplos. E a justiça do reino de Deus, ela está ligada na identidade. Você vai olhar para uma pessoa e você vai identificar que essa pessoa, pelas virtudes, pelo caráter, pela forma de agir, você vai identificar que a santidade, que a justiça dela não é aparente. Ela realmente, ela é cidadão do reino dos céus. Eu vou terminar por aqui, não vamos conseguir completar, mas é isso que nós precisamos, querido, firmar. Vamos firmar aí no verso 20, tá? Vocês conseguem identificar o verso 20 na revista aí? Eu quero que esse texto fique gravado aí, tá? Está falando da nossa justiça. O verso 20, lê para nós aí, Marquinhos, só para nós gravar esse negócio. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Agora lê a conclusão para mim. Embora a nossa redenção ainda não tenha se manifestado na sua plenitude, pois ainda estamos presos a um corpo sujeito à corrupção, haverá o dia em que seremos completamente e perfeitamente livres do pecado para sempre, e estaremos com Ele no reino por toda a eternidade. Querido, então, só para encerrar, a santidade, ela não pode ser ajustável. Não tem como eu moldar esse negócio. Ela tem um padrão. Cristo já estabeleceu qual que é o padrão de santidade. Não sou eu que vou estabelecer. Não sou eu que vou ajustar esse negócio. Não sou eu que vou suavizar a justiça de Deus aos meus padrões. Só para encerrar aqui, eu vou ler um texto aqui de Isaías 30, que é que os rebeldes daquele tempo, Isaías dizia aos profetas, o que eles falavam aos profetas? Olha, não mais nos reveleis a justiça e o que é certo a fazer. Dizei apenas o que é agradável aos ouvidos para se ouvir. Profetizai ilusões. Essa aí na versão King James.
Olha, profetizais ilusões. Eles estão dizendo assim, olha, pode falar mentira para mim. Fala aquilo que eu estou querendo ouvir. Prega aquilo que eu estou querendo ouvir. Pode me iludir. Muitas pessoas estão vivendo de ilusão. Cristo é a verdade. Ele nunca vai nos iludir. Amém ou não amém? Deus abençoe sua vida.